Olá, este é o Ordem na Conversa. No programa de hoje, a gente recebe a diretora de Comunicação e Relações Institucionais da OAB Alagoas, a advogada Andréa Feitosa. Nós vamos falar um pouco sobre as ações, de comunicação que têm sido realizadas aqui na OAB. Seja bem-vinda, Andréa. Muito obrigada, Jamile. Hoje vai ser um programa muito especial. Espero que todos vocês gostem e vamos lá. Saber se comunicar, Andréa, é um atributo bem importante para quem quer ser advogado, advogada, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre os limites dessa comunicação. Até quando é importante comunicar? O que é importante comunicar dentro da profissão? Jamile, eu diria que hoje, tanto quanto entender da área de atuação, da especialidade do advogado, de cada profissional, se comunicar bem é indispensável. A advocacia de hoje, seja pela a competitividade que o mercado de trabalho tem, e também em decorrência da pandemia de Covid-19, os advogados eles tiveram que se reinventar. Nós tivemos uma pandemia de informações e as redes sociais, né, é um instrumento que veio para ficar. Então, o advogado ele tem também que ser um comunicador, falar bem, se expressar bem, sempre foi muito importante. O advogado se expressar, o advogado falar bem, a linguagem corporal, isso sempre foi muito importante. Mas nos dias atuais, mais que nunca. Com as redes sociais, né? Com as redes sociais. A comunicação aqui na OAB Alagoas, né, nessa gestão, ela tem exercido um papel bem importante de aproximar a ordem da sociedade, né? Um papel que muitas vezes, por muito tempo, ficou esquecido, na verdade, né? As pessoas têm em mente que a OAB ela está aqui para servir ao advogado, à advogada. Mas não é bem assim, né? Que tem funcionado aqui, né? Como é que a gente tem trabalhado essa questão, André? Olha, um dos nossos pilares da gestão é fazer com que a ordem cada vez mais exerça o seu protagonismo perante a sociedade. Uma das funções da OAB é a pacificação social, as questões sociais. E o advogado, quando ele começa a tratar de questões sociais, quando ele se envolve com questões voltadas para a criança, para as necessidades que a nossa sociedade demandam, ele passa a ser, além de um operador do direito, uma figura reconhecida e respeitada. E é assim que tem funcionado aqui, né? E assim tem funcionado. A gente tem inúmeros projetos sociais, são muitas pautas. A gente hoje trabalha diretamente com a Vila Emater, com instituições voltadas para criança e adolescente. Hoje nós temos uma coordenação de ensino nas escolas, OAB nas escolas. Hoje nós estamos diuturnamente no sistema penitenciário. Hoje nós temos assim tivemos agora, semana passada, uma ação do Hemoal, a primeira ação promovida pela OAB Alagoas em parceria com o Hemoal para coleta de sangue. Então, assim, a ordem tem se feito presente em todos os momentos que a sociedade alagoana tem necessitado e sempre buscando a pacificação social, sempre buscando auxiliar as pessoas mais vulneráveis. Mudando um pouquinho de assunto, André, a gente está no mês de março, mês da mulher, e a OAB colocou na rua uma campanha muito especial que valoriza o protagonismo feminino, né, de valorização da mulher. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema, esse assunto, que eu sei que você tem bastante, fala com bastante propriedade. Nada. E que dissesse pra gente assim, como é que surgiu essa ideia de trabalhar esse ponto, essa questão do protagonismo feminino? Então, a gente tem trabalhado bastante com a questão do protagonismo feminino. Essa é uma pauta que, assim, no mês de março nós tratamos um pouco mais, damos ênfase, afinal de contas é um mês onde comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Mas, assim, a nossa gestão, ela tem buscado sempre incentivar o protagonismo. Nós somos o pioneiro, né? Ano passado, a nossa OAB, pela primeira vez na história do Brasil, da OAB Nacional, o nosso presidente se licenciou no dia 1º de março e a nossa vice-presidente assumiu. Isso causou assim, uma repercussão muito positiva e todos os presidentes das subseções, presidentes, né, homens, né, porque em algumas subseções nós temos mulheres como presidentes, se licenciaram
para que suas vice-presidentes assumissem. Então, assim, o sistema OAB hoje, o sistema OAB Alagoas, o sistema OAB nacional, trazendo para um aspecto nacional, nós já temos a paridade. Hoje é 50% homem, 50% mulher, com a questão das cotas também para negros e para outras pessoas, né? Comunidade LGBTQIA+, enfim. E aqui em Alagoas, a gente tem feito uma comunicação disruptiva, né? A gente busca mostrar a mulher como ela é, como nós somos hoje. Nós somos mãe, profissional, a gente administra 1 milhão de coisas. E também tem aquelas mulheres que não têm filhos e não querem ter filhos. Então, nós temos várias mulheres, né, na sociedade. Perfis, né? Vários perfis. A mulher tatuada, a mulher que não curte tatuagem, a mulher advogada que ainda se vê como as advogadas de antes, aquela mulher advogada que usa piercing, que está no TikTok, que está nas redes sociais. Então, nós vamos tratar, né, nós estamos tratando das várias faces das mulheres que existem hoje, sem preconceitos, dando o enfoque para que as mulheres, nós sejamos o que nós quisermos ser, né? Sem críticas, sem amarras, sem nenhum tipo de situação que constranja a mulher. E isso também, Jamile, se dá porque nós vemos hoje na sociedade muitas situações onde a mulher é colocada em uma situação meio que contra a parede. A mulher não pode fazer isso. Mesmo com todos os avanços que nós acompanhamos na história da mulher, as conquistas da mulher, que existem conquistas, a gente ainda vê que a sociedade meio que reprime alguns pontos a mulher. Então, nós queremos, com isso, chamar a atenção da sociedade. Ei, essa mulher aqui, ela vem de tantas lutas, da casa dela, da família, do escritório, do dia a dia dela. Então, vamos ter um olhar, né? Vamos ter um olhar mais humano, né? Não vamos julgar. E a advocacia, eu costumo dizer que a advocacia tem um papel social muito importante. A gente pacifica litígios. A advocacia, na minha opinião, é a profissão que mais mexe com a mente humana. Seja no sentido do mercado de trabalho extremamente competitivo, seja porque nós diariamente estamos pacificando conflitos. Nós somos agentes de pacificação social. Então, quando a advocacia se coloca para a sociedade e diz, ei, vamos observar essa mulher de uma forma mais empática, vamos deixar que ela use o piercing, não vamos criticar, né? Essa função da OAB Alagoas hoje, esse trabalho que nós estamos realizando hoje com a comunicação, é um trabalho que tende a reverberar, né, Brasil afora, e isso é muito bom. Com certeza, né? Vamos torcer para que essa realidade mude, né? Vai dar certo, vai dar Em certo. pleno 2023. André, é o seguinte, pegando um gancho na sua resposta, essa questão da saúde mental. A OAB Alagoas, no ano passado, ela lançou diversas cartilhas, né? Várias cartilhas sobre variados temas. Exato. Só que um deles chama a atenção, foi pensado, foi executado pela Diretoria de Comunicação, que foi a cartilha de saúde mental, voltada para a advocacia. Essa cartilha está disponibilizada no nosso site. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação, você já falou um pouco, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre esse tema da saúde mental na advocacia. A pandemia, ela contribuiu para que as pessoas adoecessem mais, os profissionais de advocacia sofressem mais com esse tipo de problema? Olha, Jamile, eu costumo dizer que a pandemia, ela teve um poder de transformação total. A gente, logo no início, nós tivemos, por exemplo, eu tive Covid a primeira vez na Conferência Nacional da Mulher Advogada, em Fortaleza, no início de 2020. E aí ninguém sabia, várias mulheres advogadas tiveram,
né? Vários casos assim que chamaram a atenção, inclusive a tesoureira, a diretora tesoureira do Acre ficou muito tempo internada, foi uma situação que teve a Jornal Nacional, os meios de comunicação nacionais chamaram muita atenção para esse caso. E a advocacia, ela teve que se reinventar. Nós tivemos que nos reinventar. Nós tivemos que usar mais as redes sociais e a cobrança, até que os tribunais colocassem na rua os meios para os sistemas, as audiências virtuais, que foi bem rápido, inclusive. A advocacia passou por uma situação muito complicada. A crise econômica financeira que a Covid ocasionou não tem precedentes na história. E a advocacia sofreu muito, nós tivemos muitos casos de colegas advogados com problemas, né, psicológicos, muitos casos de doenças que até então não se conhecia e que surgiram com a pandemia. Nós passamos a ficar muito mais tempo na frente de telas, de computadores, porque tudo no formato virtual e digital. Então, tudo isso trouxe uma série de problemas de saúde para a advocacia. E como eu sempre digo, teve o lado bom, teve um lado bom, né? Antes nós tínhamos que percorrer quilômetros, às vezes viajávamos para 2, 3 estados para fazermos audiências, e hoje nós fazemos a maioria dessas audiências no formato virtual. Mas teve um prejuízo gigantesco, isso ocasionou para a advocacia problemas muito grandes com relação à saúde. A advocacia, assim, nós acompanhamos situações em que nós, enquanto ordem, nós tivemos que, assim, voltarmos os nossos olhos para cuidar do advogado, da advogada, que realmente estava passando, e muitos ainda estão passando por uma situação bem complicada. Então, a pandemia, ela virou a chave para uma série de problemas de saúde, e a cartilha da saúde mental da advocacia foi o primeiro passo aqui no sistema OAB Alagoas. Foi inspirada na cartilha lançada pela conselheira federal Sandra Krieger, da OAB de Santa Catarina, e com toda certeza foi um primeiro passo de muitos que virão, que a gente quer criar ainda mais mecanismos para auxiliar a advocacia nesses momentos de problemas de saúde mental, enfim, todos esses casos que envolvem o bem-estar da advocacia. Vamos mudar um pouco de assunto mais uma vez, né? O nosso tempo é curto. E falar uma coisa mais descontraída, uma coisa mais leve, tratar de um assunto mais leve. A comunicação do AB ela tem tratado tem conseguido levar para a sociedade, para os advogados, para as advogadas, tudo que tem acontecido aqui, né? E a gente sabe que tem algumas novidades vindo aí esse ano. E eu queria que você desse um spoiler para a gente, Andréa. O que é que tem de novo vindo aí? O que é que a advocacia pode esperar da comunicação da OAB esse ano? Olha, esse ano a gente vai trabalhar muito, viu? Você, advogada, advogado que estão nos assistindo nesse momento, a gente tem muita coisa legal pela frente. A gente está saindo aí a revista da OAB Alagoas, que é a primeira revista que vai ser distribuída tanto no formato físico, em escritórios, nos tribunais, em instituições, quanto no formato digital. Então, assim, vem muita coisa bacana. A gente tem o podcast que está prestes a sair. A gente tem uma série de projetos que estão aí no forno, prontos para sair. Então, fiquem ligadinhos que a gente tem muita novidade aí pela frente. Para finalizar, você falou no início da entrevista sobre a campanha de doação de sangue que a gente fez recentemente, né? E essa foi só uma das campanhas que a gente tem realizado aqui, visando não só a advocacia, mas a sociedade, né, como um todo. De que forma a sociedade tem recebido? Você falou assim das ações que a gente tem feito, mas de que forma essas ações têm sido recebidas pela sociedade quando chega até elas assim? Então, eu acredito que tem sido muito interessante. A gente acompanha resultados, né, das redes sociais, resultados da comunicação como um todo. E a OAB Alagoas, o sistema OAB Alagoas, o trabalho que todas as comissões desenvolvem, porque não quando a gente fala OAB, a gente tem um sistema
Escola Superior da Advocacia, a gente tem Caixa de Assistência dos Advogados, a gente tem uma série de stakeholders que compõem o sistema OAB. E as comissões são, eu diria que é a alma da OAB Alagoas. São as comissões que fazem com que tudo isso se movimente. Então, a gente tem feito um trabalho muito interessante e tem sido buscado e questionado a todo tempo pelos meios de comunicação que sempre estão nos buscando. Lembrando que tudo isso é feito de forma orgânica, o OAB Alagoas não disponibiliza valores para inserções na TV, essas entrevistas todas que a gente acompanha diariamente, realizadas pelos presidentes de comissão, são buscadas pelos meios de comunicação externos na OAB Alagoas. Então, eu acredito muito que a comunicação da OAB Alagoas tende a crescer e que esse crescimento, consequentemente, vai enaltecer ainda mais a nossa advocacia. André, eu queria agradecer pelo nosso bate-papo. Esse programa ao vivo tem dessas coisas, né? Você me fez 2 perguntas na primeira pergunta e é um ponto muito importante que eu não posso deixar de falar. Eu tenho ainda 2 minutinhos. Com certeza. Então, a questão do marketing na advocacia, o que pode e o que não pode. É muito importante falar sobre esse tema hoje para a advocacia, porque a advocacia está nos veículos de comunicação. O advogado é um grande comunicador, né? O que a gente pode e o que a gente não pode. O que o provimento 205/2021 trouxe? Nós, advogados, podemos nos posicionarmos em veículos de comunicação, a gente pode divulgar a nossa especialidade, o nosso nome, a gente pode fazer lives. Antes a gente não podia o nosso marketing jurídico era muito fechado. Então, com esse provimento 205, a gente tem uma flexibilidade maior. Mas o que é que não pode? A gente não pode fazer propaganda, marketing, no sentido de captar clientes, aquele marketing, como eu diria, muito ostensivo, utilizar de uma forma ostensiva dos recursos financeiros para captar clientes. A advocacia não comporta a mercantilização dos serviços. Então, não pode, de forma nenhuma, não pode também expor a nossa instituição, a nossa OAB, de forma constrangedora, ou expor a advocacia de uma forma constrangedora. A gente não pode, sob hipótese nenhuma, assim, o provimento é muito claro, e o Código de Ética e Disciplina, a gente não pode postar resultado de sentença nas redes sociais. Isso é muito comum a gente ver nas redes sociais, inclusive a nossa comissão de fiscalização tem atuado muito. O advogado não pode, saiu uma sentença favorável, eu sei que é ótimo, a gente quer mostrar, a gente quer comemorar, mas não pode publicar o resultado dessa sentença nas redes sociais. Isso é vedado expressamente. Então, tudo que vem, eu costumo dizer, Jamile, que a gente tem que se posicionar. Como é que você vai se posicionar para o seu cliente? Você tem que passar, lógico que você vai gravar vídeos, lives, você vai produzir conteúdo, tem que produzir conteúdo, mas você não pode fazer conteúdo de uma forma que expõe a advocacia. Como expor? Eu não posso discutir publicamente na rede social o caso que um colega advogado está tratando, um caso conhecido. Eu não posso estar discutindo isso e expondo. Eu não posso estar expondo nas redes sociais ou falando na televisão situações de clientes meus, expor a forma como eu estou trabalhando. Eu não posso estar toda semana na TV falando sobre casos, porque isso configura consulta, uma consulta genérica, mas não pode. Então, assim, o provimento vale a pena ler, provimento 205/2021 do Conselho Federal, é importantíssimo, todo advogado tem que ler esse provimento para não cometer nenhum tipo de infração ético-disciplinar. Importantíssimo isso, André. Isso. Eu queria agradecer, tá? Obrigada. Agora, né? Foi muito legal o nosso bate-papo. Espero que as pessoas gostem também. Obrigadão. Eu que agradeço.
Espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Eu estou aqui para o que for preciso. Eu costumo dizer que a OAB é como se fosse a segunda casa do advogado e a nossa OAB está aqui. De portas abertas para toda a advocacia e para toda a sociedade. Obrigadão. Este foi o Ordem na Conversa. Se você quer saber mais sobre as ações da OAB Alagoas, basta acessar o nosso site www.oab-al.org.br e acompanhar as nossas redes sociais. Até a próxima!